Aê, gostei. Não é seu aniversário, mas não precisa. Eu quero bem a você todos os dias e é para isso que a gente faz esse encontro aqui no podcast que cuida de você. Agora é você, podcast. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu carinho, claro, né? E hoje nós vamos cuidar o quê, ó? Da sua grana, meu amigo, porque lugar de dieta não é no bolso não, tá? Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer pro seu dinheiro engordar. Peso de dinheiro não incomoda ninguém, você não vai levar para pesar em lugar nenhum, né? O dinheiro só não deve fazer dieta, tá? Nós vamos falar de educação financeira com duas feras aqui, mas antes eu vou pedir mais uma vez para você, claro, por favor, quando acabar o podcast, vai lá no canal Agora é Você .podcast e vai lá, você dá o seu gostei, dá a sua curtida, o seu joinha, como você quiser chamar. Mas é legal, sabe, que você que está assistindo não apenas assista, se inscreva, poxa, vai lá, clica o coraçãozinho para ser lembrado toda vez que tiver um assunto importante, gratificante para você, para nós, como é o caso de hoje, e aí você vai ser avisado. E outra coisa, quando você faz isso, o YouTube reconhece a relevância do assunto e vai entregar para muito mais pessoas para que elas também possam aprender tudo o que você vai aprender hoje. Então não esquece, tá? Acabou o podcast e você vai lá, porque esses assuntos importantes como os de hoje, não é sempre que a gente traz aqui, como por exemplo, educação financeira, que é a pauta de hoje, né? E hoje aqui, então, eu tô com esses meninos aqui que viajam o mundo, não são bem meninos, né? Menino sou eu. Eu ainda vou ter a idade deles. Eles viajam pelo mundo se atualizando, participando de eventos, entendeu? Agregando conhecimentos em educação financeira para orientar pessoas como você e muitas outras pessoas que eles passam esse tipo de orientação precisa, que é fundamental. Eles podem ajudar muita gente. E olha só, vamos colocar aí para o pessoal ver, eles estiveram em El Salvador, adotou como moeda local o Bitcoin, foi em meados de setembro de 2021, se não me engano, e os nossos convidados já estavam lá, vocês estão vendo as imagens deles aí, olha, em El Salvador, se atualizando, procurando saber mais. Eles viajam o mundo todo, eles fazem palestras, e é sobre esse conteúdo todo que nós vamos falar aqui hoje com os meus amigos, o Marcos, que está aqui, e o André, que estão aqui, que são da B13 Educação Financeira. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Pardini. Legal? Tudo bom, Pardini? Tudo bom. Bom, já fiz isso por muita gente, a Gift for You. Agora é você, agora é você. Mas assim, a gente não veio preparado, agora a gente vai ter que, sei lá, a gente vai resolver essa história até o final do programa. Não, mas ele só explode na saída. É? Vocês estão levando uma canequinha aqui, ó. Obrigado. Muito obrigado. Vou deixar aqui, hein, pra gente... Não, mas é de alumínio, que geralmente quem sai daqui vai pra cadeia, vocês já vão ter lá como beber aí o que vocês quiserem, tá? Um maço de cigarro também? Maço de Porque lá é cigarro, dinheiro, né? Pode levar, lá é moeda. Lá é Lá é moeda. Mas eu tô aqui com o Marcos e com o André e eu começo aqui perguntando para eles assim, a partir de quanto é possível assim a gente começar a investir alguma coisa? Olha, esse assunto a gente adora, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, mas eu não posso começar esse programa sem falar, assim, impressionadíssimo. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito A legal, estrutura aqui muito legal, gente, vocês não têm noção. Isso aqui é pra televisão. A gente tá se sentindo um artista de verdade. E uma iniciativa incrível. Né? O mais legal saúde, pô. De uma iniciativa como essa é levar esse conteúdo, como você falou, assim, a gente acompanha o seu trabalho e você aborda diversos temas, né? Porque a saúde, o bem-estar não passa só pela nutrição, pela psicologia, também passa, como você falou, pelo bolso, né? Então acho que o bem-estar financeiro é um assunto super relevante e a gente está aqui para tentar desmistificar, porque assim, aquela sopa de letrinha, tudo muito complicado, falar o economês, a gente adora, mas a gente sabe que é uma grande barreira, né? Então, até respondendo a sua primeira pergunta, né? As pessoas, acho que a primeira barreira, a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, é difícil começar. Então a gente também está aqui para trazer um pouco um outro olhar, né? Porque assim, se você parar para pensar, acho que todo brasileiro, principalmente, ele já cresce, ele com alguma coisa de educação financeira na mente. Porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente não pode pegar o dinheiro e guardar, colocar embaixo do colchão, né? A gente precisa fazer alguma coisa com ele. A gente precisa sobreviver, precisa fazer as nossas compras, né? Pagar as nossas contas, e o que sobrar você precisa fazer alguma coisa. Então isso a gente já sabe que todo mundo tem essa pulguinha atrás da orelha, porque se você colocar, se você só pegar e guardar o seu dinheiro, no futuro você não vai conseguir, né? Porque a gente está acostumado a ver os preços no supermercado, a gente já está acostumado a lidar com esse assunto no dia a dia, né? Cuidar do salário, é a matrícula do filho na escola, né? É a parcela do carro, do apartamento. Então acho que é um assunto que passa
né, todo mundo tem que lidar com o dinheiro na vida e já tem uma certeza que é essa, né? Que a gente só não pode guardar dinheiro. E uma coisa importante também, Bardini, quando a gente fala em investimento, as pessoas pensam em dinheiro, né? E às vezes não é também só o dinheiro. Às vezes investir é em você mesmo, né? Às vezes, assim, poxa, mas eu não consigo juntar dinheiro suficiente ali para colocar o dinheiro guardado numa poupança, num CDB, numa ação. Você consegue colocar em você. Você pode comprar um livro, né? Você pode melhorar um produto, né, que você tem ali, que nem no caso de um fotógrafo, um equipamento melhor, um computador melhor, um youtuber, um microfone melhor. Investimento, às vezes, não é só o dinheiro em um lugar específico que ele renda. É também você poder investir no seu conhecimento. E isso vai te dar mais dinheiro. Sim, mas eu pergunto para vocês, o que seria uma importância mínima uma pessoa começar a investir? Porque às vezes a pessoa fala, o que eu tenho é pouco, não vou mexer. Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que investir é o seu tempo. Se dedicar um pouco. Olhar, primeiro, saber, né, os seus custos, né, olhar para o seu estilo de vida, se você tem filhos, a sua idade. Acho que tem um monte de pontapé inicial que você pode dar. Mas, literalmente, em termos de financeiro, você pode começar com qualquer quantia. Você tem meios de investimento que você, a partir de R$10, R$20, R$50, você consegue já sair do zero. Porque é importante dar o primeiro passo. E aí passa por essa questão de se educar e quebrar essa primeira barreira, que é o medo. As pessoas acham que a primeira barreira é o dinheiro, a falta de dinheiro. E não é. É um medo do desconhecido, porque assim, é tudo muito complicado, é a taxa de juros, é o CDB, é aquela, como eu te falou, assim, uma sopa de letrinha que até você achar que você precisa dominar tudo, as pessoas se paralisam. Elas não têm, e eu acho que o que paralisa a pessoa sempre é o medo do desconhecido. Então é por isso que a gente, aqui, nesse tempo que a gente tiver aqui, a gente vai tentar desmistificar para as pessoas começarem a ter essa autonomia, até de começar a estudar e conhecer esse mundo novo. Você falou de medo, deixa eu interromper um pouquinho, porque eu sei uma história que o André teria começado a se interessar por isso, exatamente, a gente está falando de medo de futuro, a partir de uma internação, não é? Você estava no hospital, queria que você contasse essa... Eu tive um problema de saúde, onde a minha médica falou, olha, você vai ter que parar de trabalhar por 6 meses. E como autônomo, é diferente, né? Quando você trabalha numa empresa, que você pode parar, falar para o seu chefe, olha, vou ter que ficar parado por 6 meses. E eu tinha isso com 46 anos, eu pensava assim... Faz tempo, hein? Faz tempo. Ele é mais velho que eu, né? Com 46 anos e de repente eu sempre... eu vou ter que pensar na minha aposentadoria, mas eu penso depois nisso. E aí esse movimento, né, de ter que ficar parado 6 meses, ele... É o grilo, gente. Sabe o que é? É o grilo falante. Não, é que é o seguinte, quando a gente trata um assunto que não tem grilo, ele não toca. E isso daqui foi para prestar atenção, porque dinheiro é uma coisa que põe grilo na cabeça de todo mundo, entendeu? É isso. Pode falar. E ter que parar naquele momento como autônomo foi complicado, porque eu acabei indo para o INSS e ali eu vi que aquela seria minha aposentadoria. E aí eu falei, não dá. Porque você está ativo, né? Como autônomo, você tem uma renda mensal que paga as contas, né? O estilo de vida. Imagina, eu tinha que pagar o convênio médico, tem que pagar filhos, né? Você tem filhos, tem contas. E de repente eu falei, não, a minha vida mudou completamente. E aquilo foi um murro, né? Aquele movimento que eu falei, eu preciso estudar sobre isso. Nesse período que eu fiquei 6 meses parado, eu sentei, computador, informações, buscando o máximo que eu podia. E foi um diferencial. E aí eu vi que eu gostava daquilo. Falei, poxa, interessante. E de lá para cá eu venho sempre estudando e entendendo sobre isso. E aí um pouco da história da B13, né? Que passa por isso, né? Passa por isso. Porque as pessoas também, elas ficam, assim, elas não saem do lugar por causa do medo, né? E realmente, assim, a história do... Ainda mais medo com dinheiro, né? Dinheiro. Você tem medo de perder o dinheiro, né? Já é tão difícil a gente lutar para ter ali o trabalho e tudo mais, e de repente, eu vou colocar em algum lugar que eu vou perder. Você fica com medo. E tanto que tem uma frase de caminhão... Se vocês conhecerem a B3 também, que a gente adora essas frases que provocam, né? E tem muita gente que aprende pelo medo, pela dor, e tem gente que aprende pelo amor, ou seja, pelo exemplo. Então, acho que a nossa ideia, pelas nossas experiências pessoais, é despertar isso e que as pessoas que não estejam passando por nenhum problema, seja de saúde ou financeiro, que não comecem a pensar só quando está diante de um desafio maior.
Porque aí é quando você se afoba, quando você toma uma decisão precipitada, né? Você toma uma decisão com o estômago e não com a cabeça. Então acho que é aí que a gente entra. É uma coincidência que eu e o Andrezão aqui, a gente já é amigo pessoal há muitos anos, de trabalho também. E a gente, sem querer, numa conversa, num trabalho, num evento, eu vi ele mexendo ali no celular, olhando cotação de bolsa. Eu falei assim, você gosta disso, né? E a gente descobriu essa paixão em comum. Os dois entraram por motivos diferentes, mas assim, aí não só a gente viu a importância desse conhecimento aplicado para nós, que somos profissionais autônomos, mas para qualquer pessoa. E aí foi aí que, quando veio o desafio da pandemia, né? Quando a gente está falando ali de março de 2020, a gente tinha uma ideia, porque a gente produz conteúdo, de fazer alguma coisa. Não necessariamente a gente colocar a cara e fazer, mas de ajudar as pessoas de alguma forma. E a gente pensou, nossa, imagina só... Principalmente nessa parte de autônomos, né? A gente olhou muito para essa parte dos autônomos, porque a maioria das pessoas que são autônomas na pandemia pararam e, se você não tiver uma reserva de emergência, e aí? Como é que vai ser, né? E, inclusive, a gente pensou assim, tá todo mundo passando dificuldade. Aí olha que privilégio da gente ter se preocupado com isso antes e você ter uma reserva de emergência para você passar por esses 2-3 meses que vão ser a pandemia. E olha aí, olha o que foi, né? Para quem está nos assistindo, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho como investir. Como é que uma pessoa que supõe ou que realmente não tem nada pode fazer o mínimo capital para começar a investir? Ó, eu vou tomar essa para mim aqui. Eu acho que assim, lembra que o importante é sair do zero. Você dá o primeiro passo. Tá? E aí a gente tem... a única coisa que você precisa entender é que existem instrumentos financeiros para você começar a fazer esse investimento, mas o importante sempre é a dica da vovó. Primeiro, nunca gasta mais do que você ganha, né? E o que você pode fazer para melhorar, seja as suas finanças na sua casa. Então é isso, passa por planilhar. O primeiro exercício que eu fiz na B13, que eu quis publicar, que eu contei essa história, a gente nunca... Tem gente que às vezes a gente não olha para aquilo no dia a dia. As contas, de celular, de água, de eletricidade, a gente não pega, não tem aquilo em planilha. Eu fiz uma experiência, e não tem problema nenhum falar aqui, em 3-4 dias eu liguei para Claro, eu liguei para a NET, liguei para o banco, eu liguei para o seguro do carro. Eu peguei tudo que eu tinha de assinatura, né, as coisas, e liguei e renegociei. E não estou brincando, eu consegui uma economia de quase R$600 por mês. Aí você começa a multiplicar, não tenho dinheiro. Não, você tem R$600. Por ano, é quase R$7.500. Então, às vezes a gente fechando as torneirinhas já é o primeiro passo, tá? E aí, a partir daí, a gente vai... o primeiro conceito muito importante é da reserva de emergência, né? Aí, tipo... Sim. Eu acredito que uma grande importância... E assim, o pessoal olha e fala, pô, mas educação financeira é difícil. Educação financeira nada mais é do que o seguinte: se você tem dinheiro, você empresta. Se você não tem dinheiro, você vai pegar emprestado. É de que lado que você quer estar, né, nessa equação? Né? Se você pegar emprestado, você vai ter que pagar uns juros, né, que às vezes pode ser abusivo pela necessidade que você tem. Né? E quando você empresta, você pode emprestar também para o governo, você pode emprestar para um banco, você pode emprestar para uma empresa. Então, quando você coloca esse pensamento, já vai facilitando. Mas o mais importante que eu vejo, é o que o tio falou, de planilhar, é pelo seguinte: se você tem uma dívida, você está pagando juros sobre isso. Então, é importante você planilhar, colocar mesmo qual é o meu gasto geral aqui. Eu estou devendo para o mercadinho, eu estou devendo para o banco, eu estou devendo para o estado aqui de estudantil. Qual é o meu valor total aqui? Quanto que eu estou pagando e eu estou perdendo por pagar isso? Será que não é melhor eu fazer uma outra dívida única, né, com um juros menor e não pagar todas essas dívidas e me livrar daquilo? Depois que você fez isso, começa a sobrar o dinheiro. E aí você vai para o outro lado. Então, antes eu pegava emprestado, e agora eu vou começar a emprestar. Até porque a pessoa planilhando, e planilhar, que eles querem dizer, se é que você não está entendendo, é fazer uma relação mensal. Porque quando você faz uma relação mensal, quando você for fazer do mês seguinte, você necessariamente observa se a sua conta de luz subiu, se a sua conta de água subiu, se tem um problema. Porque tem gente que vai achando, é aumento, é correção. Às vezes você tem um vazamento de água, e você está investindo no vazamento de água. Se tem um vazamento de gás, está deixando o problema. Agora, quando a pessoa tem pouca grana, que ela considera que tem pouco, mas ela quer investir.
Um primeiro passo para investir com pouco dinheiro, o que seria? Olha, eu acho que... Reserva de emergência. É, reserva de Eu emergência. penso, acho que é o principal, é a coisa mais importante. Mas a reserva de emergência que vocês dizem é ficar lá na conta do banco, ficar dormindo em casa, ou é uma reserva que está rendendo alguma coisa? Que está rendendo, tá? A reserva de emergência, você não se preocupa com o quanto ela está rendendo. Ela tem que ter um princípio básico, que chama liquidez. O que é isso? Qualquer momento da minha vida, do meu dia, que eu preciso daquele dinheiro, eu posso ir lá e pegar. Porque o único dinheiro que você tem acesso é o que está na conta corrente, ou quem tem um cartão de crédito pode ir lá gastar. Mas o dinheiro que está economizado, que está guardado ali, você precisa priorizar a liquidez, que é o quão rápido você tem acesso àquele dinheiro se você precisar. Porque no mesmo... como eu disse, é uma emergência, né? Emergência. No caso de uma emergência, você precisa ir lá e resgatar ele o mais rápido possível. Isso. E você pode começar a partir de R$1. Então você tem, nos bancos, você tem os CDBs, que são tudo que é renda fixa. Tem o Tesouro Direto do governo, você tem a própria poupança, ela rende muito pouco. Então, a poupança a gente meio que descarta porque tem outros tipos de investimento. Tudo é melhor que a poupança. Tudo é melhor. A poupança é furada, entendeu? Toda poupança é furada, a gente fala no B13. E aí a gente... e qual que é a lógica, né? Que se usa, mas cada um tem que saber o que deixa ela mais tranquila. Para profissionais que estão no regime de CLT, ou seja, que estão empregados, o ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal ali garantido. Por quê? Se acontecer algum imprevisto, você tem uma margem de segurança ali para você poder pegar um emprego novo, procurar um emprego novo, ou pagar alguma coisa que você precisa, bater o carro, sabe? Coisas, e você não tem o seguro. Vamos reforçar essa informação que é importante. Eu precisava te interromper. Se você não viu esse detalhe, depois você volta e assiste de novo. Guardar de 3 a 6 meses a sua... Isso se chama provisionamento, né? De 3 a 6 meses, ou deixar isolado esse valor, nem que seja um pouquinho por mês, para numa eventualidade você poder continuar pagando as suas contas, tá? Então, quando ele diz planilhar, é essa relação que eu quis reforçar para não passar muito rapidamente pelo assunto, mas pode prosseguir. Isso. Então, assim, e essa regra, de novo, mas você pode ser um CLT e falar assim, não, eu quero ter 8 meses, 10 meses, 12 meses. Mas a regra básica, pelo menos entre 3 e 6 meses, você já tem um colchão financeiro que você dorme um pouco mais tranquilo. E para quem é autônomo, esse valor acho que é um pouco maior, né? Esse tempo, né? Seria mesmo 1 ano, 6 meses, 1 ano, porque que nem no caso da pandemia, né? A gente, daqui 3 meses vai voltar tudo ao normal. Não voltou, né? Então, se você tem uma reserva maior, você vai ficando um pouco mais tranquilo, pensar em fazer uma outra coisa diferente, né? Então, você tem que pensar sempre assim, como eu posso fazer um pouco melhor? Hoje, se eu estou no zero... Eu preciso sair do zero. Depois que você tem uma reserva já consolidada ou perto dessas métricas que a gente falou, aí você vai dar o próximo passo. Você fala assim, olha, tá bom, mas se eu ficar ali no CDB, se eu ficar ali no Tesouro Direto, talvez eu não estou ganhando nem inflação, eu estou vendo o preço subindo e meu rendimento não está acompanhando. Então é óbvio, as pessoas precisam buscar outras... A gente tem um palavrão, algum tipo de assimetria em relação a essa diferença da inflação, né? Ou seja, o preço das coisas subindo e o teu salário que não está acompanhando, ou a sua poupança que não está acompanhando aquele crescimento. Então você precisa aí já abrir as outras janelas. O tio tem uma imagem ótima, que são as caixinhas, né? São as caixinhas. As caixinhas são muito legais de ter esse tipo de pensamento, porque assim, a reserva de emergência é uma caixinha. Numa emergência eu vou lá e consigo abrir ela rápido. Ok. A segunda caixinha, ela tem uma fechadura ali, porque ela vai dificultar para que eu vá buscar. Então aí eu posso ir numa renda fixa, num tesouro direto, uma coisa que eu vou precisar de alguns dias para retirar e tudo mais. A terceira caixinha é mesmo ali uma ação, né? Ações, ter um fundo imobiliário, ter uma coisa que vai funcionar durante a semana, período comercial, só que ela me dá um pouco mais de retorno, só que se eu tirar automaticamente ali, eu posso até tendo uma perda, porque é uma renda variável, né? E é a visão de longo prazo. É a visão de curto, médio e longo prazo. A reserva de emergência é curtíssimo prazo, eu preciso agora. Médio prazo... Esse ganho tem que ser garantido. Então você coloca num CDB que você sabe que você sempre vai ganhar. Agora imagina se eu coloco numa renda variável e eu preciso daquele dinheiro e aquele dinheiro caiu. Naquele dia aquele fundo de investimentos teve uma perda. Então, a visão de médio... Qual que é? E os planos também, né? O médio prazo, você sabe que você vai ter a matrícula, o seguro do carro, você sabe as contas que você vai pagar daqui a 6, 8 meses ou 12 meses. E aí tem também as férias, curso, o que você quiser fazer, e o de longo prazo, que é, de repente, casar, ter filhos, ou aposentadoria, que acho que é o último estágio
da educação financeira é o planejamento da sua aposentadoria. Que é aquele dinheiro que você vai ter que jogar lá para frente. Então, eu quero me aposentar com 65 anos. Eu tenho que pegar esse dinheiro e jogar ele lá para frente. Só que como ele é um ativo, qual é a importância? Quanto ele vai se perder nesse caminho? O quanto ele vai ganhar nesse caminho? Porque eu vou buscar lá na frente. Então, sobrou aqui R$500. Eu vou guardar esses R$500 para o André lá da aposentadoria? Como é que vai chegar esses R$500 lá? Então, isso é muito importante você ir aprendendo. E a inflação, que o tio falou, né? Às vezes é esse jogo que a gente tem que fazer. Quanto eu consigo ganhar da inflação ou quanto eu estou perdendo da inflação? Então, você tem que entender os ativos para saber qual ganha mais, qual ganha menos. Por favor, esclarece aqui para o nosso público, quando a gente fala em ativo. O que é o ativo exatamente? O tio é ótimo, assim, eu jogo a peteca porque... O ativo, a gente costuma falar que o melhor ativo que existe é o tempo. E ele é o mais precioso, porque você não tem ele de volta, né? Então, assim, existem o ativo e o passivo, né? Acho que é importante a gente falar também dos por dois, favor, né? Fica à vontade. Porque o passivo é aquilo que você tem um gasto. Então, às vezes a gente... Né, eu tinha isso mesmo antes de fazer o curso e tudo mais, de ter tido problema de saúde. O meu investimento era carro, eu adoro moto, eu investi em motos. Então eu falava assim, qualquer problema eu vendo isso daqui e tá tudo ok, eu vou ter um dinheiro aqui. Só que você tem um gasto ali, você tem um IPVA, você tem um pneu, você tem gasolina. Né? Você tem a depreciação do próprio valor do bem. Então, no fundo, será que eu estou mandando esse meu dinheiro lá para frente com o mesmo valor? Porque ainda a inflação também comeu junto ali. Então, de repente, eu estou tendo uma perda. Então, você entender o que é um ativo, o que é um passivo, é muito importante. O ativo, ele sempre te gera dinheiro ou rendimento. E o passivo, ele sempre come o seu dinheiro. Só que não é uma regra muito clara, porque, por exemplo, um carro, ele pode ser um ativo para quem é um motorista de Uber, ou quem vive disso, e pode ser um passivo se eu tenho um carro que eu só uso uma vez por semana, para fazer uma viagem eventual. Então, você passa a ter só gastos, ele não gera nenhum retorno para você. Da mesma forma que você pode falar assim, um celular é um passivo, porque você compra, lá você gastou o dinheiro, mas ele é um ativo se você, de repente, precisa dele para trabalhar, se você é um criador de conteúdo, se aquilo te gera alguma renda. Então, sempre depende aos olhos de quem vê, então não existe assim, a definição, olha, esse item é um passivo, esse item é um ativo. Mas via de regra, tudo aquilo que te gera algum retorno, que está ligado à sua produção pessoal ou profissional, é sempre um ativo, porque te gera algum tipo de retorno. Mas eu acho que até para resgatar um pouco do que a gente falou, porque assim, se a gente, acho que ficou claro, né, essa diferenciação, mas a primeira métrica que a gente usa, a primeira meta que a gente tem para olhar se o dinheiro se você está fazendo uma alocação, um investimento bom, é você saber se você está, pelo menos, como a gente falou, empatando com a inflação. E hoje a gente tem, se você pega lá, qual que é o índice de inflação? Tem uma sopa de letrinha que chama o IPCA, que é o índice que o governo publica ali praticamente todos os meses. Tá 6%, 8%. Só que a gente entende muito mais da inflação do que o governo, porque o governo ele faz uma grande média e publica aquele número. Você que está fazendo compra no mercado toda semana, você que está vendo a mensalidade da escola, o seu aluguel, se você mora de aluguel, você vê a tua inflação. Às vezes a tua inflação é mais baixa ou mais alta. Por exemplo, eu não tenho carro, né? Assim, eu tenho, mas eu praticamente não uso. É um carro velhinho já. Mas, por exemplo, se eu dependesse disso para trabalhar, o preço da gasolina subiu muito. Essa inflação me impacta muito mais do que quem não usa no dia a dia, ou quem nem tem carro, por exemplo. Mas eu acho que o mais importante, então, assim, além de você ter a informação que está ali na internet, você sabe, olha, está rendendo pelo menos, vamos dizer que a inflação esteja 8%. Está rendendo ali entre 7%, 9%, 10%, você está numa média ali que você consegue você mesmo aferir o resultado, você mesmo ver se aquilo está indo bem. Mas eu acho que, como eu falei no começo do programa, todo brasileiro já nasce com essa pulga, com esse grelhinho aí na cabeça em relação à inflação e à depreciação da moeda. E a gente até trouxe um vídeo, que mais do que a gente ficar aqui explicando, tem um vídeo que foi feito pelo governo federal, eu acho que em 94. Foi 94, foi acho que 95. Não, foi 2 meses, é 94. 2 meses. Então, assim, se você puder soltar o vídeo aí, é um vídeo de 30 segundos, o comercial do governo federal que explica isso pra gente. Vamos ver aí, Ale, o vídeo? Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada.
Hoje, com uma moeda de R$1, você compra 3 ovos, mais uma xícara grande de leite, mais 2 xícaras de açúcar, mais 2 xícaras de farinha de trigo, mais 2 colheres de sopa de margarina e mais 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o 2º mês do real. Olha, um vídeo super curto, é uma campanha do governo federal com 2 meses do Plano Real. Quem aqui... Bom, vou me arriscar a dizer que aqui na mesa todo mundo tem mais de 25 anos, né? Sim, eu vou chegar lá. Mas quem lembra antes do Plano Real que a gente viveu uma época de hiperinflação? Inflação de 20, 30, 40, chegou a 80% ao mês, ou seja, você não consegue se planejar para o futuro. E o real deu uma estancada nisso. A gente não vê mais aqueles números que a gente vê do plano cruzado, cruzeiro real, lembra? Esse período eu trabalhava no banco. Cara, era uma loucura. Era uma loucura. Mas, eu lembro bem. Mas o que esse vídeo mostra pra gente? Que quando o Plano Real surgiu, e realmente a gente tem um período um pouco mais de equilíbrio de lá pra cá, né, nesses últimos anos, você assistindo, com 2 meses, você pegou uma moeda de R$1, você fazia um bolo de aniversário. Então você pensa assim, nossa, então eu vou pegar essa moedinha, porque agora eu tive um filho, quando ele fizer 5 anos, 10 anos, eu vou fazer um bolo de aniversário para ele com essa moeda. Hoje a gente sabe que acho que nem circula mais a moeda de R$1, praticamente. Então a gente entende que a gente não pode sentar em cima do dinheiro, a gente não pode guardar ele no cofre, embaixo do colchão, a gente não pode. E tem uma coisa também, Pardini, a gente ainda vinha no período pior. E isso gerou, né, teve uma geração inteira, várias gerações na verdade, que tem essa cultura do gasto. Porque imagina, você acordava de manhã, o preço do leite era R$1. Não era R$1, era um cruzeiro, né? E aí quando você chegava à noite, era 1 cruzeiro e 10. Tinha a profissão do remarcador ali. Então a gente já tem essa cultura de o dinheiro que eu recebo, eu já tenho que gastar. A gente não tem essa ideia, desfazer essa dele, cultura, praticamente, né? Você não tem essa cultura de, eu vou guardar. Né? Não tinha o movimento digital que tem hoje, com informações, onde você vê que tem outras formas de investir. Qual é o investimento que a gente tinha? Era a poupança, né? A pessoa ali que tinha um trabalho normal, ela olhava, tinha a poupança e se era um valor maior, venda de uma casa, de um carro, tinha um overnight, que você colocava o dinheiro e no dia seguinte ele tinha outro ganho por noite. Né? Então a gente via isso como forma de investimentos, né? E a gente teve essa cultura de gastar. E então acho que a gente não tem muito dessa cultura do poupar. Porque o poupar pra gente naquele período não tinha tanto valor, né? Não era, vou guardar e vou... É como o Marquinhos falou, né? Vou pegar esse R$1 agora e vou fazer o meu filho nasceu, vou fazer um bolo para ele daqui 18 anos. Imagina, com R$1. Não dá. Não consegue nada. Não consegue. Agora deixa eu falar uma coisa, senão não teria conseguido nada também. Tenho que agradecer os nossos apoiadores aqui, que nos trazem convidados excepcionais como você e nos permitem chegar até o público. Um deles é o meu amigo Adelson, da Skynet Rastreadores. Adelson, obrigado pelo apoio. A Skynet é um aplicativo que você coloca no seu celular, muitas vezes muito mais barato que pagar um seguro. Eles têm uma margem de quase 100% de recuperação de mortos. Em pouco tempo, o cara mexeu sua moto, deu a partida, fez a ligação direta. O cara pode colocar seu veículo, a sua moto no 3º subsolo de qualquer lugar, ele vai ser localizado. E você seguindo os parâmetros do aplicativo que você tem que seguir no seu celular, logo você está avistando até o deslocamento do seu veículo, como você está vendo no vídeo aí, né? Você está verificando ele, você comunica a Skynet, que em seguida coloca a sua equipe de rastreamento e segurança para localizar o seu veículo, provavelmente recuperar. Como é que você faz? Você liga 11 947 794 474. Fala lá com o pessoal da Skynet, ou então você vai no Instagram e acha @Skynet Rastreadores, tá legal? @Skynet Rastreadores. E queria dizer também para vocês da Golden Prime, que quando você faz uma reunião com amigos, com empresa, ou se você tem um estabelecimento comercial e quer vender produtos de qualidade, tá aí. É Golden Prime, porque são produtos, são grãos, que eles não são fritos, não são cozidos, eles são torrados, eles são torrados a seco, com uma tecnologia fantástica, higiene de primeira qualidade, produtos feitos com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado realmente, porque eu já visitei a produção, não tem nada de óleo, você não incorre no problema do colesterol, nem para os teus convidados,
nem para os teus clientes se você tiver um estabelecimento comercial. Tem que ser Golden Prime. Na internet você acha Instagram, @Golden Prime Oficial. E no telefone 11 940 082 357. Mas voltando aqui, assim, depois que a pessoa pegou confiança, perdeu o medo para investir, qual é o tempo necessário para começar a ver os melhores resultados? Existe uma estimativa nesse sentido ou não? Olha, o primeiro efeito acho que é o psicológico, né? Quando você sai do zero. Eu acho que assim, Pardini, o legal é começar do zero, que quando a gente fala sobre investir, às vezes se você está inseguro, você precisa começar. Uhum. E assim, eu consegui R$100. Você está inseguro? Coloca 10, 20, 30. Experimenta, vê como é, e aí você vai colocando mais. Isso vai te dar uma segurança. Eu acho que existe uma mística também de investimento. A pessoa fala assim, eu tenho, vamos supor, a pessoa tem um dinheiro, tem ali R$1.000, R$5.000, eu quero colocar isso em alguma coisa para fazer render. E às vezes a pessoa acha, e isso é uma verdade, que ele está comprando um bilhete de loteria. Vou apostar R$5.000 aqui para no futuro. Não. Educação financeira é um exercício de resiliência. Você tem que fazer aquilo, você não vai fazer uma vez só, você vai fazer para o resto da sua vida. Então as pessoas também têm muito essa concepção errada de que eu vou colocar R$1.000 na ação X, eu vou colocar tanto no CDB. Até porque todo tipo de investimento, ao longo do tempo, ele muda. Então, por exemplo, você pode estar investindo numa empresa, vamos supor, eu gosto de banco, eu investi numa ação do banco. De repente, veio uma revolução digital, agora tem 500 bancos digitais que estão roubando esse mercado e estou vendo que agora eles não estão lucrando tanto. Então, é o momento até de você pegar um dinheiro e falar assim, não, aqui ele não está rendendo, eu preciso fazer melhor. Né? Então, se você já está nesse nível de analisar mercado, de você investir em fundos ou em empresas. Mas mesmo no CDB, que a gente fala assim, o que o CDB paga? Ele paga uma renda fixa. Só que agora os juros do Brasil estão muito altos. Então, você coloca lá, hoje você tem CDB que está te pagando entre 10% e 12% ao ano. Quando a gente fala em CDB pagar 10% ou 12% ao ano, é sobre o certificado de depósito, sobre o CDI. O CDI. Sim. Não é? Quer dizer, quando o gerente chega para você e fala, olha, nós temos um investimento aqui que vai te pagar 120% ao ano. Vai pagar, olha, não pense que você vai pôr 5 mil e vai ter 10 mil, 12 mil, não é isso. É sobre o que eles pagam a porcentagem sobre o CDI que rege o mercado, não é isso? Que é sobre aquela taxa que é o teto do teto do teto. Então eles vão pagar uma porcentagem sobre aquela taxa. Então, que geralmente falam, olha, a gente oferece até 30%, 40%, 90% do ano. Mas depois é que você vai saber que é sobre o CDI. Então não se confunda, tá? Não pense que o seu dinheiro vai dobrar ou triplicar. É isso, né? E esse é um chamariz, às vezes, do gerente, né? Ele fala assim, olha, a gente tem um CDI aqui de 95% de CDI. Você fala, nossa, 95%? Só que ele está te pagando a menos do que a transação entre bancos, né? Então, se você achar um 120%, é até interessante. Você vai ver que até não tem liquidez ele vai ser um dinheiro que vai ficar 120% de CDI, ele vai ficar preso ali por uns 3 meses, 6 meses. E isso é uma boa taxa. Você tem um prêmio por deixar ele preso. Por deixar ele preso. Porque lembra que eu falei? Se você tem, você empresta. Se você não tem, você pega emprestado. E o CDI, ele é isso. Se ele fala para você, olha, é por 6 meses, é um negócio, um acordo entre nós dois. Então, olha, você me empresta seu dinheiro, o banco fala isso, né? Você me empresta o seu dinheiro, que ele vai ficar 6 meses aqui comigo. Ele vai fazer girar aquele dinheiro. Daqui 6 meses eu vou te dar 120% do CDI. Só que o dinheiro está ali. Agora, já que você falou em banco, você está me atentando aqui para o seguinte fato. Toda vez que você, em vez de deixar o dinheiro num banco, você coloca numa corretora de valores, uma corretora imobiliária, uma corretora de crédito, porque o banco... eles decidem entre eles, tá? Tem a chamada mesa bancária, né? Eles negociam lá a taxa do CDI, você vai ganhar uma porcentagem daquela taxa. Então, você está ganhando, mas o banco está ganhando muito mais. Muito mais. Exatamente. Pressupõe-se, então, que quando você deixa um valor fora do banco, numa corretora tal, sua chance de ganhar é maior de qualquer forma do que deixar no banco. É maior. Você sempre... viver é tomar risco, mas investir sempre é tomar risco. Hoje... Como a taxa de juros está relativamente alta, né? Então o CDI, a renda fixa está pagando relativamente bem em relação à inflação, você não precisa tomar tanto risco. Agora, há 4 anos e meio, 5 anos atrás, o juros estava 2%. Então ele está pagando 2,5% ao ano, ou seja, não é nada. Então o que você precisa fazer?
pegar aquele dinheiro, o novo dinheiro, aí você vai investir no que o tio falou. Você vai abrir um negócio, vai investir numa renda variável, vai comprar um curso. Você vai pegar aquele dinheiro que está rendendo muito abaixo da inflação e vai dar um outro destino para ele. Então, assim, por isso que é um exercício que as regras elas vão mudando ao longo dos anos, até porque quem viveu o período pré-Plano Real, por exemplo, tinha que conviver com uma inflação absurda. Então você tinha outros mecanismos. Não, tá certo, mas aí eu volto para o mesmo ponto. A pessoa tem um dinheiro, vamos dizer que ela não queira realizar, não queira abrir um pequeno comércio, não queira abrir uma prestação de serviço. Ela só quer encostar um dinheiro. Entre encostar um dinheiro no banco e encostar numa corretora de confiança, segura, porque você tem sempre que buscar referências. Exato. E não é referência de 6 meses, é referência de quem entenda. Quer dizer, se você tem um dinheiro simplesmente para encostar, para escolher o seu portfólio de investimento, vamos dizer, que são as opções, né? Fora do banco, você sempre vai ganhar mais que o banco. Sempre. Assim, com visão, a gente tem que ter a visão também de prazo, né? Que a gente falou. Ações e fundos de investimento, eles variam todos os dias. Mas no banco também vai variar. Não, mas a renda fixa, quando ela é fixa, ela não muda. Está garantido ali. O E aí o que acontece é aquela máxima, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, assim, se você pega uma empresa, vamos falar de ações, né? Então, você pega uma empresa super consolidada, Petrobras, né? Banco Itaú, né? A gente tem várias empresas grandes. Uma Vale. Você sabe que ali, quando você coloca, você tem uma garantia que aquilo não vai quebrar. Aquela empresa vai te garantir ali. Então, geralmente, isso vai variar bem menos do que você colocar numa empresa que está começando, que a gente costuma chamar de uma small cap, né? Uma empresa pequena, que você não conhece, uma startup. Agora tem as startups, né? Estão relacionadas à tecnologia. Então, será que aquela empresa vai dar certo ou não? Que nem, imagina você pegar a Apple lá no comecinho. Será que essa empresa vai dar certo com aquele computador que é diferente? E aí você vai, não, vou aceitar esse risco. Se deu certo, beleza, mas ela podia ter quebrado. Você está tomando um risco, Estou tomando um risco maior ali, né? E eu acho que também é muito bom a gente usar também a nossa percepção, o nosso critério, pessoal. Porque assim, quando você, que nem falou assim, uma Petrobras, uma Vale, um Itaú, são empresas gigantes. Só que assim, vamos usar o senso lógico. Você acha que o Itaú, a Petrobras, vai se multiplicar por 100, por 200? Às vezes já está no limite. Né? Ela já está, mas ela é sólida. Então ela vai ser sempre, paga os dividendos, ela tem aquele crescimento, tem altos e baixos, mas ao longo dos anos você já tem um histórico para falar assim, olha, ela sobe, ela tem mais ou menos esse ritmo de crescimento. Agora, você pega uma empresa que está começando, né, uma coisa é você ser investidor da Apple hoje, e outra coisa é você ser lá quando começou, nos anos 80, quando abriram o capital na bolsa. Mas o importante é saber que esses riscos maiores você sempre faz com valores menores, para você buscar essa palavra que a gente chama de assimetria, ou seja, eu preciso ter, e acho que também tem uma frase de caminhão boa, que é assim, investimento é para te dar tranquilidade. Se está te dando, se você está ficando preocupado, quer dizer que a sua carteira não está adequada para o seu estilo de vida, para a sua personalidade. Tem gente que é mais confortável em tomar mais risco, sabendo que pode perder, e tem gente que tem mais aversão ao risco. E quando você tem o conhecimento, você fica mais tranquilo para isso, né? Por isso que é importante também, desculpa. Não, por favor. Por isso que é importante aquele caso da caixinha. Se você tem naquela primeira caixinha aquele dinheiro garantido que vai te permitir ficar 6 meses, 1 ano tranquilo, você tem um montante a mais aqui. Você vai colocando nessas outras caixinhas. A última caixinha é aquela de risco máximo, mas ela vai ter o quê? 5%, 3%, do que você 2% de todas as suas caixinhas. Né? Então você fica mais tranquilo para aquilo. Porque sabe, se isso daqui, esses 10% deu muito certo nesse risco, eu vou ter um montante muito maior. Mas, se eu perdi, tudo bem, eu tenho as outras caixinhas que estão me garantindo ficar tranquilo e poder continuar a minha vida financeira ali. Tá, mas se você tem, por exemplo, um dinheiro maior, você quer fazer assim, digamos, um investimento arrojado, arriscado, em vez de você pegar aquele dinheiro, mesmo que ele não te faça muita falta, em vez de você colocar aquele montante, você dividir ele em partes e optar por vários investimentos arrojados, de maneira que você possa movimentar, privilegiar aquele que está rendendo mais. Isso é possível. Sim, é possível. E de várias maneiras ainda, né? Até um ETF, né? Você pode entrar num ETF de risco maior, que ele tem várias empresinhas ali dentro e que elas estão nesse movimento
E muitas estão se movimentando para cima, o seu ETF sobe. Muitas estão se movimentando para baixo, esse ETF desce. E só para também as pessoas não ficarem confusas, ETF é só um produto na Bolsa de Valores, tá? Que você investe, só que em vez de você investir em uma empresa, você compra um ETF que ali dentro tem uma cesta de empresas. Então, por exemplo, tem um ETF... O que é o ETF em si? Então, fala essa cesta, né? Para facilitar o ETF... É uma cesta de várias ações que estão ali dentro. Então, a sigla é... Você lembra? É uma sigla em inglês, né? Que é Exchange Traded Funds. Mas também isso é irrelevante. A única coisa é que, assim, se você compra um ETF que é da Bolsa Americana, você compra uma ação, né, como se você comprando uma ação na Bolsa, que lá dentro tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As 500. Por isso que tem o índice lá que chama SP500. Então são as 500 maiores empresas do Estado, não são nem do Brasil. Você investe aqui no Brasil. Esse ETF, ele representa esse índice lá fora. E lá dentro tá a Apple, tá a Microsoft, tá a Disney, tá Uber. Qualquer dessas empresas enormes que a gente conhece estão lá dentro. Então você compra um único ativo e você está exposto às maiores empresas. No Brasil também. Aqui chama o Ibovespa, o índice Ibovespa, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Aqui acho que são 70 ou 90 maiores empresas, alguma coisa assim. Isso, são 70 e então você compra um papel na bolsa que custa, eu não sei quanto está o preço do Ibovespa hoje, do ETF, mas vamos dizer que seja R$100. Tá. Então a partir de R$100 você tem exposição às 70 maiores empresas do Brasil. Né? E aí, com um único clique, né? Porque você só comprou aquela cestinha que tem todas as grandes empresas lá dentro. Porque eu posso ir lá, vou comprar Itaú, Vale, Pedra, posso fazer a compra individual, ou posso fazer uma compra só que está englobando todo mundo. Mas essa cesta, você não tem a possibilidade de você fazer o seu portfólio. Eles oferecem esse conjunto de empresas pronto, já vem pronto. Tá prontinho. E você fica sabendo quais são essas empresas ou não? Sim. Se você procurar todas... E mudam, porque são as 70 maiores. Ano que vem, uma pode entrar e tomar o lugar da outra. Mas a cesta permanece. Permanece, não muda nada. Então, acho que é muito legal, você falou, quem tem um dinheiro talvez mais importante para investir... Hoje você tem essas corretoras, como você falou, de confiança. Tem as que são dos próprios bancos e tem umas que são exclusivas só para investimentos em bolsa de valores. Ou tesouro, né? Outros produtos financeiros. E se você não quer entrar tanto nisso, você não precisa estudar, sabe, se aprofundar tanto, o que a gente faz quando a gente nem tem tempo ou às vezes não tem nem interesse? A gente paga uma taxa de conveniência, a gente confia essa decisão a alguém. Né? Por isso que às vezes tem o assessor de investimentos, sei lá, dessas corretoras, e aí o cara, se você, dependendo do nível de investimento que você for fazer, vai ter um cara que vai te ligar e falar assim, olha, você está com 5 mil, 10 mil parado, tem uma oportunidade aqui, você quer? Eu recomendo fazer e deixar por 5 meses, 6 meses, depois a gente vê o que faz. Então você vai tomando decisão, mas com alguém, com um profissional ali te assessorando. Então, aí, normalmente, essas empresas pagam uma taxa de administração anual, né, esses fundos, só que você está pagando, né, essa taxa de conveniência. Né, porque senão você pode pegar, estudar lá e fazer e não pagar nada para ninguém, se você quiser. Mas é um caminho mais longo, mais difícil, né, mais desafiador. Requer muito tempo, né? Você ficar. Tempo. Eu fiz uma vez um curso aí de ações da Bolsa, e você ficar lá não me lembro o nome do aplicativo, você tem que ficar vendo o que acontece no mundo, você tem que saber se o cara vai vender a empresa, se ele separou do sócio, se a empresa. Você tem que ficar o dia ali, né? Entendeu? Mas tem uma coisa muito importante, Pardini, que é assim, a gente costuma falar isso. Quantas horas você trabalhha por dia, mais ou menos? 12 horas? Eu sou workaholic, né? É meio complicado. Então a gente costuma... Vamos colocar uma média, 12 horas por dia. Você trabalha 12 horas para ganhar dinheiro. 12 horas. Se você criar o hábito de meia hora, você lê algum artigo, estudar um negocinho, escutar um podcast, sabe? Meia hora para fazer com que o seu dinheiro te dê dinheiro. Trabalha por você, né? Porque você vai ganhar dinheiro dormindo num ativo. Se você compra um ativo ali, que é uma ação, que é um ETF, né, que é um CDB, né, você precisa, né, como o Marcos falou, vai ter um assessor que entende muito, tá junto com aquilo, mas você precisa pelo menos entender um pouquinho do que ele está falando. Ele pode, de repente, falar para você, olha, tem esse investimento aqui. Você fala, não, mas já escutei sobre esse investimento, não sei se é uma boa, não tem uma outra opção melhor? Sabe? Então, meia hora, você não precisa fazer também, né? São 12 horas trabalhando para ganhar o seu dinheiro. Tem razão. Né? E você fazer meia hora todo dia, sabe? Imagina depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai ter um excelente investidor,
com meia hora por dia. E tem uma Tá coisa, certo. um conceito importante que são os juros compostos. Então você falou, depois de quanto tempo a pessoa começa a ver resultado? Eu acho que assim, Importantíssimo. os primeiros meses, talvez o primeiro ano, talvez sejam frustrantes. Porque você vê, mas é uma coisa muito pequena. Só que depois... Então, Então, fazer exercício, né? É. Você vai pra academia, Todo fica 2 dia. meses lá, pô, mas não tô vendo resultado. você olha no espelho todo dia, você não vê Né? nada, né? Mas depois de um ano você vai falar assim, poxa, até que eu tô melhor, tô mais durinho, né? Minha saúde tá melhor, tô um pouco melhor. Importantíssimo. Então... Não, mas é isso. Aí, no começo, você vai, rendeu, eu ganhei ali centavos no mês, ganhei R$1, R$2. Mas a partir do primeiro ano, já é 10, 20, 50 reais a mais por mês. Aí você começa a falar assim, olha como o dinheiro já tá trabalhando comigo. Não só por mim, mas comigo. Eu trabalho 12 horas por dia e o dinheiro que todo mês lá eu vou, ainda coloco juros sobre juros, eu vou aumentando aquele bolo, aquela bola de neve. E quando você vê, você já tem assim uma renda mensal de 500, 600, às vezes R$1.000, né? E só por causa do planejamento financeiro. E aí você começa a pensar, nossa, no futuro eu vou poder me aposentar e viver com isso. Né? Eu acho que também é uma coisa muito importante que ter essa visão de longo prazo para não depender de previdência privada, do INSS. Você tem que fazer por onde? Se você puder fazer melhor você sempre vai fazer melhor. Por quê? O INSS a história do tio é uma piada. Ele descobriu isso quando ele foi lá, porque ele precisou do INSS. E tem um problema maior aí, né? Os nossos pais, eles tinham lá 4, 5 filhos, né? A gente tem 2, 1. Gente, não. E eu tenho 4, né? Oficialmente. Vamos lá. Mas aí eu falo com meus filhos, eles não querem ter filhos. Eles querem ter gato, quer ter passarinho, quer ter peixe. Não querem nem mas ter eles carro, não querem mas ter filho. o molecada não quer carro. E o INSS, ele é o quê? Né? Você trabalha, você paga uma porcentagem ali e aquilo, né, vai me garantir lá no futuro. Mas se a garotada nova não está querendo ter filho, e a mão de obra, de onde vai vir? É uma pirâmide, queira ou não, o INSS é uma forma de pirâmide aí Sim, que tá prestes lá na frente está prestes vai a ruir. O que a vai gente ruir. paga hoje, a gente está pagando quem está aposentado hoje. E no nosso futuro, a juventude que vai trabalhar para pagar a nossa aposentadoria pelo INSS. Espero que sim, né? E como eu espero que os nossos apoiadores aqui continuem conosco, senão eu não posso trazer momentos maravilhosos como esses que vocês estão proporcionando e não poderia ter você aí do outro lado. Então quero agradecer muito, sabe? Um lugar que vocês conhecem pouco, que se chama Old School Pinball, que fica na Teodorete Souto 292A no Cambuci, galera. Olha, é imperdível. Cada vez que eu falo desse lugar, eu falo de uma maneira diferente. A gente já rolou tantos programas e foi impossível falar 1/3 do que é a sensação de estar lá dentro. É uma viagem para dentro de você mesmo, uma viagem no tempo. É uma experiência cultural diferente. Lá você vai ver coisas que, se você tem mais de 30, 40 anos, de repente nem na sua juventude você não viu. Porque o cara lá, meu amigo Ricardo Kobe, ele coleciona coisas, ele vai atrás de coisas. Tem até uma pedra do chão do mapping lá. Então o lugar é um clube de fliperama, mas é também um antiquário para você mostrar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para sua noiva, sei lá, para você mesmo conferir um monte de coisas que vão te remeter a um passado que você conheceu, é um passado que você não conheceu, tá? E você paga um valor e brinca em todas as máquinas até a casa fechar. É de quinta e sábado, das 18 às 24 horas. Não dá para descrever. Você tem que ir lá para ver, tá legal? Se o Michael Jackson tivesse vivo, ele comprava esse negócio e ampliava. Tem os coquetéis, tem os petiscos, não dá para falar. Seu aniversário, sua reunião de empresa, o que você quiser. Olha, o telefone lá é 11 991 578 872. Pode dizer que conheceu aqui no Agora é Você Podcast, tá legal? Ou se você quiser ver fotos e imagens, é @oldschoolpinball. @oldschoolpinball, você já sabe, né? Terminado em ALL, tá bom? É isso daí. E queria recomendar para vocês, já que o assunto é prazer, falar de comida, que eu sei que vocês gostam um pouco de comer, né? Meu amigo Sérgio Vaccari tem uma seleção que você precisa para sua reunião, para o seu jantar, para o seu evento, casamento, festa de velório, para a pessoa que você odeia. Tudo ele serve lá. Tem churrasco, tem massas, tem paejas, tem lasanhas. Não dá nem para te contar as coisas que ele tem. Tem sopas, uma coisa mais maravilhosa que a outra. E na internet você encontra lá @vaccari.vc, Vaccari com 2 Cs. E como ele diz lá, VC de Vai Corinthians, @vaccari.vc. E o telefone do Vaccari, para vocês anotarem, é 11 999 994 211. Agora, apresenta rapidinho aqui para o pessoal, que o tempo está correndo demais,
o Bitcoin e se vale a pena ou não. Valdini, só fazer um adendo. Old School foi um dos melhores bolinhos que eu já comi. Fora que, assim, ó, eu entrei, você fica, na entrada você já fica maravilhado. Eu tinha que falar, cara, porque, meu, o lugar é incrível. Carne, eu acho só que é o seguinte, você tem que ir lá só pra não jogar, não fazer nada. Só o bolinho. Tomar cerveja ou o gin que o Kobe faz lá. É demais. Aquele gin não tem nem na terra do gin. Aquele gin maravilhoso com bolinho, vocês têm que ensinar o pessoal a investir para passar a noite comendo aquele croquete. E jogar o Cavaleiro Negro lá, que Cavaleiro Negro do Fliperama. Eu sou o Cavaleiro Negro. E vou falar, a procura de um desafio. Você explicou bem o Old School, mas assim, pode ir com expectativa alta que você vai se surpreender mesmo assim. É 10 vezes melhor, você chega lá, é demais. Incrível. Você fica olhando pro chão, pra parede, pro teto. Né? Tudo tem informação, assim, tudo tem alguma coisa. Tudo leva a algum lugar. Mas fala do Bitcoin. Tá com tempo? A primeira coisa que eu vou falar, tá com tempo? Nós temos 10 minutos. 10 minutos. Mas é que além do Bitcoin eu precisa tenho de mais coisas. 5 programas para falar do Bitcoin. Mas vocês vão voltar, Eu vou começar então. Primeiro a gente já tá testando aqui o Old School Pinball. O Vacari eu não conheço, então tô esperando o convite para lá para conhecer. Aí eu vou vir falar de boca cheia também do Vacari. Mas aproveitando o gancho do Old School, né, que tá ali, o que é? O videogame, a tecnologia, né? Na nossa geração, aquilo era a tecnologia do futuro, lembra aquela coisa? Meu pai falava muito disso. O videogame. Meu avô. Exato. Então, o Bitcoin, se a gente puder traçar esse paralelo, ele é a próxima grande revolução, né, talvez da humanidade, porque a última delas foi a internet, assim, existe o mundo antes e depois da internet, e sem também não é nenhum exagero em dizer que o que a internet fez pela informação, o Bitcoin está fazendo pelo dinheiro. Ou seja, é uma grande revolução financeira que está trazendo novas possibilidades para o mundo inteiro. E Pardini, dentro do mundo dos investimentos tem muitos jargões, né? E aí, quando a gente fala do Bitcoin, a gente tem um que eu acho que é muito importante falar. Porque a gente vê o Bitcoin como uma ferramenta. E como uma ferramenta é como se você pegar uma faca na mão de um chefe de cozinha, ele vai fazer uns pratos maravilhosos, é uma ferramenta. Se você der na mão de uma pessoa mal intencionada, ela pode, né, usar para coisas que não são boas. O Bitcoin, gente, ele é abstrato, ele não é palpável, é uma moeda digital, e se você não confiar realmente para a pessoa, é a mesma coisa que você confiar uma senha, se confiar uma rede sua, se confiar o seu celular, porque é digital. Você não vai poder falar, olha, mas eu pus tanto, olha, tô aqui. Não é assim. Tem que ser muito bem administrado, né? E, quer dizer, bem administrado é um bom investimento, o Bitcoin. Então, só para o que a gente diz do jargão, o jargão é assim, ó, don't trust, verify. Não confie, verifique. Vá e estude para saber. E uma das grandes importâncias de entender o Bitcoin, quando a gente vai falar sobre Bitcoin, é legal estudar sobre o dinheiro. Qual a história do dinheiro? Por que o dinheiro existe, né? Como é que ele foi criado? E aí só vai fazer assim, ó. E aí depois se você entendeu qual que é a proposta, depois assim, se você for olhar como investimento, aí eu posso atestar que, aliás, não é nem da minha palavra. Ano passado foi o investimento que mais rendeu nos 12 meses, de janeiro a dezembro. Foi 160% de valorização. Então, então você ganha assim, mais de 10%, 12% ao mês só nesse investimento. Mas o que isso quer dizer? Ele é tão agudo, ele tem esses picos. Claro, ele também tem correção, tem queda. Mas às vezes de 70%, 80%. Imagina, você colocou lá em cima e você viu o seu dinheiro secar 80%. Né? Isso é assustador. Mas você tem que ganhar num período. Você tem que ter os dois lados, Isso. exatamente. Por isso tem que estar naquela caixinha do longuíssimo prazo. Porque... aquela última caixinha que você tem a chave, você tem a senha, você tem alguém que tem que colocar as duas chaves juntas, é mais ou menos isso. Mas é importante você estudar e entender esse ativo. Porque ele é um ativo muito importante. Muito importante. Isso. Assim, quando a gente fala de estratégia de investimento, de carteira, qualquer exposição diferente de zero, ela é errada por quê? Se você tem 100, né? Vamos falar 100 mil só para falar um número redondo. Tudo bem, se você vai colocar 1.000, 5.000, 10.000, ou seja, já é um valor que dentro do patrimônio que você tem ali, ele tem que ser insignificante o suficiente para você absorver essa volatilidade, mas também você entender que ao longo do tempo,
aquilo se valoriza. E lembrando de novo, se você tem esse valor, você não vai comprar um bilhete de loteria nem do Bitcoin, nem da ação da Bolsa e nem da renda fixa. A ideia é você acumular patrimônio para lá na frente você colher esses frutos. Tá? Então, ele é o ativo que mais performou desde que foi criado, ou seja, uma média de 200% ao ano. Teve ano que caiu 40%? Teve. Pô, 40% ao ano. Não, mas que caiu 40%. Tá. Mas na média, nos últimos 15 anos, 200% ao ano, na média. Então, se você só entrou e viu aquele ano que sangrou, aí você fala, putz, isso aqui não é para mim. Mas assim, por isso que tem que estar naquela caixinha que você só vai olhar pro André, pro Pardini e pro Marcos daqui a 10, 15, 20 anos, depende do seu horizonte de tempo. Então você nunca vai colocar, a gente fala assim, coloca o dinheiro da pinga, não coloca o dinheiro do leite. Você vai colocar, você não vai colocar o dinheiro que você precisa para viver e Mas é de fácil acesso. Qualquer um pode, desde que tenha acesso a profissionais qualificados, habilitados, qualquer um pode participar desse mercado. Pode. Uma dica importante. Sempre faça através você com o seu CPF. Nunca façam... Porque todos os que a gente vê na televisão, golpe e tudo mais, é alguém ou uma empresa mal intencionada que fala assim, faz um Pix aqui, que eu vou gerir isso para você e por mês eu vou te pagar tantos %. Não. Abre uma conta no seu nome, por mais que você tenha um agente, um assessor que vai te ajudar a fazer, mas a conta tem que estar no seu nome e no seu CPF. Tá? Aí depois, a partir daí, é que nem se você tiver uma conta numa corretora, se alguém, mesmo que tiver a sua senha, por exemplo, entrei na conta da XP do Pardini. Mesmo se eu conseguir a senha, na hora que você saca, você só consegue sacar aquele dinheiro por uma conta que está no seu CPF. Então, um mau ator, ou alguém que vai lá e hackeou a tua senha, ele não consegue transferir o dinheiro para ele, entendeu? O grande lance do Bitcoin é a gente, nessa coisa da cultura que a gente tem com o dinheiro, a gente já está acostumado a deixar a custódia para o outro. Então, a gente nasce, quem é o custodiante do dinheiro? Meu pai, minha mãe. Bom, pai, me dá um dinheiro para comprar uma bala ali na lanchonete, né, e tudo mais. Quando você cresce, daí você vai e começa a trabalhar, a empresa te paga, o dinheiro fica onde? No banco. O custodiante é o banco. Então a gente já tem esse costume de deixar a custódia para o outro. Confiar para alguém. Já o Bitcoin, ele coloca você como o custodiante. É você que tem que tomar cuidado. E esse é um grande problema que acontece com os golpes. Porque a pessoa fala assim, poxa, olha, isso está subindo muito. Né? Inclusive, eu queria até falar sobre isso. O preço é uma coisa e o valor é outra. Né? Então, o preço do Bitcoin em relação ao real, nossa, 300 e poucos mil, eu vou entrar nisso, fica interessantíssimo. Não entendo, então vou procurar alguém para... vou procurar alguém para me ajudar. O cara fala, não, beleza, eu invisto aqui, né? Pode me dar o seu dinheiro, você faz o Pix para a pessoa faz o investimento, ele te dá um número, mostra coisas ali, ó, que você vai acompanhando, só que o dinheiro não é mais seu. O dinheiro, você passou o dinheiro para ele. E o Bitcoin, ele não permite isso. Você é o custodiante. Acho que a imagem boa é assim, é como se fosse assim, você compra um cofre em casa e você guarda as suas coisas de valor lá. Exatamente. Mas se alguém entrar lá, descobrir a tua senha, ou se alguém for lá e pegar, você está custodiando. Você não tem ali o banco, o governo para te proteger ali. Que a gente nem sabe. Entendi. Quer dizer, agora sim, vocês fizeram a gentileza de vir aqui, eles são super ocupados, porque eles dão assessoria para pessoas, para empresa, para todo mundo que eles podem dar assessoria. E já a gente vai falar se você tiver interesse também. E da mesma maneira que eles fizeram a gentileza de vir aqui, agora eu vou trocar essa gentileza. Tudo que vocês falaram aqui, sobre Bitcoin, sobre CDB, sobre ações, bolsa, ativo, um dinheiro para amanhã, um dinheiro para hoje, um fundo de garantia, um fundo de reserva, um dinheiro para aposentadoria. Quem está nos assistindo aqui, quem nos vê agora, se precisar uma orientação nesse sentido, para começar ou para trocar, porque às vezes a pessoa tem um investimento e olha, poxa, será que tá legal aqui? Será que eu... Se você perguntar para quem os seus dinheiros estão aos cuidados, claro que a pessoa vai falar, não tira daqui que é a melhor opção. Isso daí quem tem que ver é você tem que pesquisar, você tem que aprender, você tem que buscar. Então, repito, se alguém tiver com valor ou não tiver com valor e quiser começar a investir e quiser buscar tudo que eles falaram aqui e muito mais, vocês dão essa assessoria, certo? Inclusive, a gente encaminha tudo, porque todo mundo partiu de algum lugar. Então a gente sabe a nossa trajetória. Hoje, por que a gente fala que a Bitcoin é um assunto interessante? Por que a internet possibilitou pra gente? A gente tem abundância do conhecimento da informação. Ou seja, hoje você tem, que nem você falou, procura a corretora. Você vai no Google por assim, 5 maiores corretoras, mais confiáveis. Você vê
a resenha das pessoas, a opinião das pessoas. Você tem muita informação. Então, o legal é você acompanhar, você tem alguns livros que são chaves assim, para você começar, né? Mas assim, independente disso, a internet está aí. Então você vai achar, de repente, um perfil ou um educador financeiro que fala a tua língua, que tenha, de repente, a tua idade, você tem algum tipo de empatia com aquela pessoa. Pode ser que tenha gente que não se identifique tanto com a gente e gosta mais de outro. E eu acho que essa abundância de informação é importante para você poder ver quem que vai cativar a tua atenção. A gente passa essas informações através da B13, né? Do Instagram da B13. Mas assim, você fica confortável para ver, porque a gente fala com humor a respeito do investimento e tudo mais. Mas é óbvio, tem outros, né, influenciadores, outras pessoas que você vai também se sentir à vontade. E aí entra aquela meia horinha, né? Aquela meia horinha de estudo. Você pode escutar, né, um podcast quando você está andando no metrô, você pode, né, lavando louça. Eu fazia muito isso no começo. Lavava a louça, botava o fone de ouvido e assistia. E a gente tem a B13. Bom, eu queria dizer para vocês e para o público, eu já falei algumas vezes, mas vocês é a primeira vez que estão aqui. Eu não trago ninguém sem referência no programa. Ninguém sem a gente pesquisar, sem saber o que está recomendando, porque aqui a gente é um podcast motivacional de qualidade de vida, que ensina as pessoas o que elas podem fazer de melhor por si mesmas, na saúde, no bem-estar, no entretenimento, e a gente tem essa responsabilidade. Então, não vou dizer para vocês quem são, uma questão de ética, mas eu conheço pessoas que estão sendo orientadas por vocês, estão contentes, né? E é por isso que eu trouxe eles aqui. Então, por exemplo, para quem está nos assistindo, se quiser conversar com vocês a respeito de investimento, quiser uma assessoria, uma orientação, qual é o contato? O Instagram, por exemplo. Vamos pelo Instagram, que acho que é o ponto de contato mais fácil. É @b.13, só que o 13 por extenso. Então, TREZE, B.13. @b.13. Isso. Aí de lá tem os outros links, tem no YouTube, tem outros. Mas assim, o principal, manda um DM pra gente lá na B13. A gente é mais presente lá todos os dias, mas e sempre a gente vai, porque é óbvio, né? Aqui é um programa relativamente curto, a gente quer falar sobre tudo. Mas como eu falei, na internet, você fala assim, nossa, eu achei interessante, eu quero aprender sobre CDB, renda fixa. Você tem mega aulas e conteúdos específicos de cada um desses temas. Vou dar um exemplo, conversa com eles, se você tem ou pensa em fazer PGBL ou VGBL. Eu passei pela experiência, eu não aprovo. Não aprovo porque essa história lá na frente a gente vai administrar o seu dinheiro. Olha, não, aí lá na frente você tem que ver que você começa a consumir o que você guardou, começa a pagar para o banco administrar e você vai delapidando, vai diminuindo o bem que você tem lá. E aí? Quanto você vai ter que acumular e quanto que o banco ganha esse tempo todo com o teu dinheiro para você ganhar lá na frente, cara. E é assim, eu, com todo respeito, os senhores bancários estiverem assistindo, eu vivi a experiência e eu não aprovo. Então, assim, se tiver qualquer dúvida, consulta os meninos aqui, é Marcos Amaral, André Veloso, tá? B13 Educação Financeira, @b.13 com Z, que a referência que eu tenho é que vale a pena e depois do programa a gente vai conversar, aliás. E olha, você que está assistindo a gente, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, pelo seu carinho. Está acabando o programa, por favor, deixa eu pedir uma coisa, é tão rápido, 15 segundos. Vai lá no canal do YouTube, dá o seu gostei, seu joinha, curte, comenta, mas se inscreve, clica o sininho, porque se você não se inscreve, 90% das pessoas que assistem qualquer podcast, qualquer canal do YouTube, não se inscrevem, tá? Se inscreve, clica o sininho, tá? E na próxima quarta-feira a gente está aqui com outra dica, e uma coisa importante, baixe no seu celular o VPN. A gente está vivendo um momento em que a gente tem que ter a liberdade de escolher o que a gente quer ver, o que a gente quer ler, o que a gente quer assistir. E o VPN no seu celular é fácil, você pode instalar um VPN grátis, não vou fazer propaganda aqui, mas é uma maneira de você ter totalmente liberdade de navegação, inclusive em outros canais informativos que estão bloqueados por aí. Meus amigos, Marco Amaral, querido... Olha, vou lhe dar a mão, que eu vou estender a mão, porque tinha que deixar para o final do programa. Tinha que vir, olha lá. Vou ter que mostrar. Foi na medida que a voz está acabando, né? Olha que legal, gente. Essa foi uma camiseta que a gente se inspirou para fazer lá em El Salvador. Olha aí. Nós éramos os únicos brasileiros em El Salvador no dia em que foi implementado o Bitcoin como moeda. Obrigado. A gente levou a camiseta. E a gente levou a camiseta. Já rodou o mundo. Já rodou o mundo essa camiseta. Que legal. Obrigado, André. Você também. Bons negócios para você. Para nós, Pardini, para nós. Obrigado pela orientação, que por mais que a gente falou aqui foi pouca, mas você pode buscar todo o resto no
B.13, tá legal? Até a próxima semana, às 7 da noite, na quarta, a gente se vê. Valeu! Até mais.